Olá, tudo bem? Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do CEFA, Centro Espírita Francisco de Assis. Na noite de hoje, a nossa companheira Andréa Neves vai abordar o tema mediunidade e religião. Desde já agradecemos a sua participação e, como sempre, pedimos a todos aqueles que nos acompanham ou que estão chegando aqui em nosso canal pela primeira vez que se inscrevam, curtam e ofereçam suas opiniões sobre os nossos trabalhos. A sua opinião, curtida e inscrição é muito importante para a manutenção de nosso veículo de comunicação. E agora, dando prosseguimento à reunião da noite, eu vou fazer a leitura preparatória, cuja lição chama-se Mediunidade, que é do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E logo após a prece, eu vou passar a palavra à nossa companheira Andréa Neves. Então vamos à nossa lição. Mediunidade. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Isso está em Atos, no capítulo 2, versículo 17. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a Boa Nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram os céticos no divino concerto, atribuindo a loucura e a embriaguez à revelação observada. Simão Pedro destacava-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante, quebra as influências do meio, cura os doentes, levanta o espírito dos infortunados, fala aos reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhes comunicara as energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo, através dos séculos. Contra o seu influxo, trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem. Mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus, oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo, e é ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no cristianismo, espiritismo, como a alma imortal do cristianismo redivivo. Então, meus irmãos, vamos agora manter esse momento de silêncio, de meditação, para que a nossa prece, nesse contato maior com nosso irmão Jesus e os benfeitores espirituais, possamos, através do estudo desta noite, em que todos nós, conectados, unidos, não só com Jesus, mas com os nossos benfeitores espirituais, possamos trazer luzes, lembrando sempre que a nossa companheira Andréa, através do seu estudo, ela também está neste momento iluminada pelos irmãos do alto, para que o entendimento ele se faça de uma maneira clara, produtiva, e que todos nesse estudo possam também levar a outras pessoas as luzes maiores do Evangelho de Jesus. Que Ele nos abençoe hoje e sempre. Fiquem com Deus. Nosso irmão André, por favor, venha até nós para trazer o estudo da noite e desde já nós lhe agradecemos.
Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live, a mais uma oportunidade de esclarecimento através de uma reunião pública virtual desta casa querida. Que todos estejam confortáveis ou seguros em qualquer parte, seja em seus lares, seja na casa dos amigos, enfim, onde quer que você esteja bem, que você esteja seguro e nos braços do Mestre Jesus. Então, nós vamos começar o nosso estudo da noite, que vai tratar de um tema belíssimo que se chama mediunidade e religião. E esse tema, ele foi extraído dessa obra aqui. Quem não conhece, sugiro adquirir. A Imensidão dos Sentidos, que é uma obra que foi psicografada pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, através do Espírito Hamed. E nessa obra, Hamed nos convida a refletir sobre os diferentes estados e sensações da nossa alma. E a gente deve fazer isso como? Por meio de uma cautelosa análise, através das nossas percepções e concepções pré-concebidas enquanto estamos estagiando aqui, no plano material, na condição de espíritos reencarnantes. Cada estágio, cada experiência é um grande aprendizado. E nessas provas constantes, nós temos a oportunidade de desenvolver igualmente um aprendizado que também se perpetua, é contínuo, constante. Nesse livro, o nosso sexto sentido, que é a mediunidade, ela é o centro de interesse de nossas análises e avaliações de um modo geral. E no tocante a esse tema, mediunidade e religião, o espírito Hamed, ele se fundamenta exatamente aonde? No item 159, lá do Livro dos Médios, segunda parte, capítulo 14. E do que esse item trata, gente? Exatamente da nossa faculdade mediúnica. Esse item antecede a lição, ele está no caput da lição. Então, ele pega esse item, coloca um pequeno trecho, para já, a partir daí, nos levar a belíssimas reflexões. Só para que a gente tenha uma vaga lembrança do que esse item trata, resumidamente, ele está dizendo o que para a gente? Que embora todos nós sejamos médiuns e portadores da mediunidade, que é uma faculdade natural, nem todos conseguimos perceber sensorialmente, fisicamente, a influência espiritual à nossa volta, a influência dos espíritos ao nosso redor. Todos nós somos influenciados pelos espíritos. Como disse os espíritos, a Kardec, lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos se os espíritos nos influenciam, o que eles respondem? Sim, de ordinário, são eles que vos dirigem. E essa questão nos leva a recordar um conselho dado por Jesus ao seu tempo, aos discípulos, na época em que ele esteve aqui na terra conosco. Quando ele falou assim, vigiai e orai, e não orai e vigiai. Por que vigiai e orai? Porque a nossa vigilância ela deve ser constante e não apenas com as nossas ações, mas com os nossos pensamentos. Porque nós somos dirigidos por bons espíritos e por espíritos que não são bons assim. Os bons vão nos sugerir o quê? Bons pensamentos, boas ideias. Aquelas ideias que de repente você está precisando encontrar uma saída, uma solução para determinada coisa e de repente te dá aquele insight, te vem à mente assim uma sugestão legal
Gente, olha só, como é que eu não pensei nisso antes? Se a ideia é boa, é benéfica, vai produzir algo de bom, não apenas para você, mas para o todo, pode apostar. Em parte ela foi desenvolvida para você e em parte por você e em parte ela foi sugerida por um bom espírito. Agora, se de repente você está naqueles dias em que você está amaldiçoando o dia, a família e tudo mais, bom, só esse tipo de energia que você está transmitindo vai atrair o quê? Certamente não vai atrair um bom espírito. E aí, nessa onda energética, nessa sintonia, os pensamentos que você vai ter, certamente, serão induzidos a partir de quem? De um bom espírito? Não. De um espírito que não é tão bom assim. Daí a nossa vigilância redobrada em relação aos nossos pensamentos, justamente por conta dessa influência que é constante. Bom, tendo entendimento disso, a gente então compreende o quê? Que nem todos percebemos e sentimos a presença dos espíritos através do sentido da mediunidade. E por que isso? Porque se todos nós somos médios e portadores da mediunidade, nem todos temos essa percepção. Porque alguns de nós têm a mediunidade mais desenvolvida do que outros. É o que se chama mediunidade ostensiva. Aquela que nos permite, além de ser influenciado pelos espíritos, perceber essa influência, sentir essa influência fisicamente, através da manifestação desses espíritos que estão à nossa volta. Para ficar mais claro isso, vamos imaginar o seguinte, que estejamos numa sala e 10 pessoas estão ali, junto conosco. Todas 10 são médiums, portadoras de mediunidade, e todas somos influenciadas pelos espíritos. Mas se apenas uma entre aquelas 10, além de ser influenciado, conseguir perceber a presença e a influência desse espírito ou desses espíritos ali, junto com todos, essa pessoa é a única entre as demais que tem a mediunidade mais desenvolvida, que tem a mediunidade ostensiva. Quem tem esse tipo de mediunidade, ele tem a habilidade de perceber a presença e a influência desses espíritos como? Através do pensamento, em que o espírito então vai se manifestar pelo órgão vocal da pessoa que vai falar aquilo que o espírito está pensando, está sentindo, através da psicografia, em que o espírito também, pelo pensamento, vai transferir ao médium as suas ideias e ele então vai transcrever, ouvindo, vendo e também sentindo sensações térmicas de suor, de calafrio, enfim. Essas são as possibilidades de que um médium ostensivo tem de perceber a presença de um ou mais espíritos à sua volta no momento em que ele está sendo influenciado por ele. E a partir daí, a gente deve ter muita atenção numa questão. Se eles estão o tempo inteiro nos influenciando, é muito importante que nós tenhamos atenção em nossos pensamentos.
Até que ponto essa ideia, esse pensamento que eu estou tendo é meu ou é uma sugestão de um espírito? Principalmente quando a ideia não é boa. É muito importante ficar atento a essas questões. Daí o grande conselho de Jesus: vigiai, vigiai sempre e orai, orai constantemente. Bom, diante desse exemplo, a partir daí fica claro o quê? Fica claro que, embora todos nós sejamos médios, nem todos somos portadores da mediunidade ostensiva, que é aquela que permite ao médium perceber, então, sentir sensorialmente a presença desses espíritos ao nosso redor. Isto porque essa faculdade mediúnica ela é mais desenvolvida em uns do que em outros. Mas a pergunta que fica aqui é o seguinte: por que razão Hamed escolheu a questão 159 do Livro dos Médiuns, essa que nos dá um esclarecimento sobre a faculdade mediúnica, para colocar justamente no caput da lição, no trecho que antecede a lição? Qual é o objetivo de Hamed aí? É de nos conduzir, gente, à ideia central do texto, que é o que? A nossa sensibilidade mediúnica. Através da nossa sensibilidade mediúnica, nós, nos diferentes aspectos e circunstâncias da vida, enquanto espíritos reencarnados que somos, temos inúmeras oportunidades de aprendizado. É por meio dessa sensibilidade mediúnica que eu, espírito encarnado que sou, tenho a oportunidade de perceber aquilo que sinto, aquilo que ouço, aquilo que vejo, e refletir sobre tudo isso e o que tudo isso representa e agrega a mim. Qual é o aprendizado que essas sensações estão me oportunizando desenvolver? Sim, porque enquanto eu tenho essa oportunidade, que poucos têm, a de não só ser influenciado por esses irmãos espirituais, mas também de perceber, de sentir essas sensações e percepções espirituais, eu tenho a oportunidade de aprender muito com eles. Pensemos numa situação, nos companheiros que trabalham num centro espírita, nos companheiros que têm a oportunidade de trabalhar dentro de uma reunião mediúnica, que é uma reunião restrita, que ela não é uma reunião pública, aberta, público para todo mundo assistir, apenas para um grupo restrito. Todos os membros dessa reunião, desde o dirigente até os médios ostensivos, porque aí nós temos os médios de apoio, da sustentação, os esclarecedores, né? E os médios ostensivos. Todos esses membros desta reunião mediúnica, eles têm uma ampla oportunidade de aprendizado. E por quê? Porque através desse intercâmbio mediúnico, que é a capacidade de estabelecer a comunicação com esses irmãos desencarnados, é a partir daí, dessa comunicação, que o aprendizado de cada um deles vai se construindo. E como? A partir do momento em que eles não só começam a conversar com os espíritos, porque conversar é o de menos, mas quando eles aprendem a ouvir as suas histórias, histórias de dor, histórias de sofrimento, grandes lições que foram aprendidas também nos períodos em que eles estiveram aqui, reencarnados, vivendo as suas experiências, exercitando as suas provas, seja em nosso planeta ou em outros orbes. É a partir daí, gente, que Hamed
elenca considerações acerca do sentimento inato da existência de Deus que o espírito conserva ao encarnar. Isso é próprio da gente. A partir do momento em que nós encarnamos, essa essência divina, essa ideia de Deus, essa necessidade da religiosidade ser construída, ela já se encontra aqui, dentro de nós, no momento em que nós encarnamos. Ou seja, enquanto partículas divinas que somos, nós conservamos dentro de nós a essência de que somos parte da divindade. E é a partir desse sentimento que nós desenvolvemos ao longo de nossas existências que surge a nossa religiosidade. O que nos remete lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, questão essa em que Kardec pergunta aos espíritos onde estão gravadas as leis de Deus. E o que eles nos respondem? Na consciência. A religiosidade que nós desenvolvemos é fruto desse sentimento que é inerente ao espírito, é parte da gente. Então, se desde a nossa criação, a partir do momento em que nós temos a oportunidade de reiniciar o nosso aprendizado enquanto espírito encarnado na condição hominal, no orbe terreno, seja na Terra, seja em qualquer outro planeta, nós ali já temos o quê? Na nossa consciência, as leis divinas. Nós ali já temos dentro de nosso ser essa condição, esse sentimento, essa essência da necessidade de Deus dentro de nós mesmos. Nós precisamos apenas aprender a desenvolver esse sentimento de religiosidade que nos foi legado desde o momento em que essas leis divinas foram gravadas em nossas consciências. E como nós fazemos isso? Como nós desenvolvemos esse sentimento de religiosidade? Já estamos fazendo isso desde o momento em que encarnamos num corpo hominal, através do exercício de nossas provas durante as nossas existências terrenas. De posse desse entendimento, a média assevera ainda que é na infância que assimilamos as nossas mais profundas convicções religiosas. Família, pais responsáveis por nossa orientação e até mesmo os nossos amigos, sim, até mesmo eles têm papel preponderante nessa influência religiosa que nós podemos criar solidamente dentro de nós já durante a nossa infância. A média nos esclarece ainda que, embora tenhamos em nossa consciência a noção de filiação divina, o grau de maturidade que cada espírito desenvolve decorre de suas experiências vivenciadas em existências anteriores. E esse amadurecimento, ele se processa justamente quando temos a oportunidade de estreitar laços com os membros das nossas famílias. Família essa, a qual eu, você, todos nós fomos designados a experienciar uma nova etapa reencarnatória. Sim, porque ninguém caiu de paraquedas na família errada.
Pode acreditar. Inclusive, lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo esse que trata do honrar vosso pai e vossa mãe, no item 8, a gente tem um título que fala o seguinte, da parentela espiritual e da parentela corporal. Depois nós vamos trabalhar mais esse item lá na frente, mas desde já, o que esse item fala? Ele fala o seguinte, que os verdadeiros laços são os laços do espírito, mas que é na matéria que nós, ao estabelecermos as nossas relações, vamos construindo esses laços, vamos estreitando esses laços e solidificando-os a partir daqui, para que essa solidez se perpetue também no plano espiritual. Então, toda a nossa afinidade espiritual já existente na pátria espiritual, que é a pátria a qual nós pertencemos, essa afinidade, ela não foi construída lá, não. Ela foi construída primeiro aqui. Primeiro ela foi estreitada aqui. E, finalmente, sólida, ela se manteve no plano espiritual. Então, no estreitamento dos laços com outros espíritos, o que acontece? Nós agregamos hábitos, costumes e valores que com o tempo poderão se fortalecer ou simplesmente desaparecer, tudo de acordo com as nossas necessidades e conveniências. O que é natural. Porque, dado o fato de vivermos inúmeras existências, cada existência numa época, num período, e cada período eu tenho uma necessidade. Então, aquilo que me foi útil no passado pode não ser no presente. E aquilo que me é útil no presente pode não ser no meu futuro. Tudo é agregado a mim. Tudo eu vou assimilando e vou retendo. Porque tudo é útil. Mas a partir do momento em que aquilo que era útil no passado se torna obsoleto no presente, ele fica lá, guardadinho lá, não se perde. Mas eu só vou passar a usar a partir de agora aquilo que for realmente necessário na vida presente e na vida futura. Ou seja, a nossa maturidade espiritual, ela é desenvolvida através do conhecimento das experiências vivenciadas pelo espírito ao longo de suas existências. No desenvolver do seu grau de maturidade, o espírito traz consigo o quê? As crenças do passado, às quais ele acaba agregando as crenças da existência atual. Então, nesse movimento constante, que vai se perpetuando sempre de acordo com as necessidades que nós temos de ampliar cada vez mais os nossos conhecimentos, o que fazemos? O que o espírito faz então? Ele vai reunindo essas informações no seu arquivo mental. Eu reúno todas as informações de todas as existências que eu experimentei no meu arquivo mental. E aqui ele fica retido no que a gente chama de caixa preta, que é o perispírito. E aí, nesse ponto, Hamed nos chama a atenção para a fase dos porquês, muito comum nas crianças, muito comum na infância. Fase essa que eu passei, que você passou, que todo mundo passou. Sim, porque toda criança é movida ao quê? A curiosidade, às descobertas. E naturalmente elas têm essa necessidade de resposta. E aí elas começam com porquê. Por que isso, por que aquilo, por quê, por quê? E nesse porquê, às vezes sai cada pergunta, né? Que só Jesus na causa, misericórdia. Aí a gente pensa, como é que pode? De onde é que saiu isso? Ficamos até tontos às vezes, não é verdade? Pois é. Mas na infância,
nós somos impulsionados a uma espécie de energia que nos anima, que nos estimula, que nos encoraja. E nos encoraja a quê, gente? A um aprendizado contínuo, constante. Daí a importância da gente valorizar esse período que Hamed chama de esforço de sede de informação, presente em todas as crianças. Esteve presente em mim, esteve presente em você e está presente em nossos filhos, em nossas crianças. Todas as crianças, mesmo as mais tímidas, elas são movidas por essa curiosidade, por essa sede de saber, de fazer descobertas, desde as mais bobinhas, as mais triviais, até as mais complexas. E dentro dessas descobertas e desses questionamentos profundos, complexos, estão duas questões importantíssimas: Deus e religião. E é aí, gente, é aí que começa a nossa grande responsabilidade enquanto tutores dessas crianças, desses pequeninos espíritos que chegam aos nossos lares e que nós assumimos o compromisso de recebê-los com o propósito de auxiliá-los na sua nova etapa reencarnatória. Foi um compromisso assumido. Foi um compromisso assumido por todos nós. Todos os membros reunidos numa determinada família estabeleceu ali um acordo de estreitar relações. E aí nós vamos mais uma vez lá no Livro dos Espíritos, nas questões 386 a 391, que vai tratar das antipatias e simpatias. A família é o nosso cadinho, é o nosso primeiro laboratório de vivências, de trocas de experiências. É o laboratório das almas. E nela a gente vai encontrar, então, espíritos com os quais nos afinizamos muito, temos uma profunda ligação, e outros nem tanto. Outros, a relação é inclusive muito difícil, bem complicada. Pois é. Mas nesse acordo estabelecido, existe aí esta finalidade. A finalidade de fazer com que essas relações antagônicas, que não se deram aqui nesse momento, mas em existências anteriores, fossem desfeitas ou pelo menos amenizadas nessa oportunidade única que esses espíritos têm de estarem ali todos juntos, reunidos no mesmo núcleo familiar. E como é que a gente pode fazer isso? Cumprindo o que nós nos comprometemos a fazer lá no nosso projeto reencarnatório. Ao receber esses irmãos, cujas relações podem ser simpáticas ou antipáticas, oferecer a eles uma boa educação, uma boa base sólida a partir dos princípios religiosos, éticos e morais. Se eu ofereço uma boa base sólida, uma boa educação para os meus filhos, o que vai acontecer? No momento em que eles amadurecerem, se tornarem independentes e partirem rumo às suas vidas independentes na sociedade, eles vão praticar lá fora o que foi semeado e que aprenderam dentro da nossa família. E de igual modo, se eu não oferecer bom exemplo, ele também não vai oferecer bom exemplo lá fora. Muito dificilmente. Tudo vai depender da sua condição moral já desenvolvida.
Se a tendência desse espírito for uma tendência mais viciosa do que virtuosa, maior cuidado, maior carinho eu vou que ter com ele. É redundante, mas é isso mesmo. Eu vou necessitar utilizar com esse irmãozinho cuja a relação é mais complicada, maior carinho, maior amorosidade, maior indulgência, maior compaixão, porque ele precisa muito mais da minha atenção, do meu amor, do que aquele outro irmãozinho que já é mais maleável, mais flexível, mais fácil de lidar, já compreende mais as coisas. Somos individualidades e, como tal, não podemos ser tratados igualmente quando estamos nesse processo educacional. Para alguns, eu vou precisar usar a amorosidade com firmeza e para outros não. Porque aquele que já compreende, já tem uma certa noção, ele não vai necessitar da firmeza que eu vou precisar utilizar com aquele outro, com o qual eu preciso ali aproveitar aquela oportunidade enquanto ele é pequenino, independente de mim, para envolvê-lo, para orientá-lo no bom caminho e para estreitar o laço necessário com ele. Laço esse que eu ainda não estreitei nas vidas anteriores, mas que preciso fazer a partir desse momento. Então a família é isso. É um verdadeiro laboratório de almas em que nós temos a oportunidade ímpar de resolver ali todas as nossas questões, de oferecer ali todo o nosso aprendizado a esses espíritos que estão reiniciando as suas jornadas e de auxiliá-los, promover esse suporte a eles. Ainda que depois, na independência, eles não utilizem aquilo que você aplicou. Mas o importante é fazermos a nossa parte. Porque lá fora, mais tarde, isso que você utilizamos e ensinamos a ele, as boas bases que nós oferecemos a ele, isso vai fazer a diferença num determinado momento da vida dele. Quando ele, de repente, perceber que ele precisa mudar, quando algo pulsar dentro dele e chamá-lo para uma transformação, pode acreditar. A boa base que você ofereceu e as leis divinas que já se encontram em nossa consciência vão fazer a diferença e vão então impulsioná-lo ainda mais e auxiliá-lo nessa transformação. Pode acreditar. Bom, dando prosseguimento então, enquanto tutores e guardiães desses espíritos que estão reiniciando as suas experiências terrenas, nós devemos então usar dessa habilidade necessária para continuar incentivando essa sede de saber desses pequeninos. Posto que é assim que estaremos, então, alimentando a sua personalidade psicossocial e espiritual. Ou seja, toda aquela estrutura psicológica da criança, a sua personalidade, a sua forma de interagir, de se socializar, ela vai se desenvolvendo a partir da forma pela qual ela foi educada no núcleo familiar. A boa base ou a base regular. Essa é a nossa responsabilidade. Se eu ofereço bons princípios morais, éticos e religiosos,
é isso que ele vai então utilizar lá fora. Se ao contrário eu não faço nada disso, ele também não vai poder oferecer nada de bom, a não ser que ele já tenha em essência uma condição virtuosa muito superior à minha. Então, no tocante às bases religiosas, nós somos o quê? Nós somos influenciados pela família. E essa influência vai seguir o quê? As convenções religiosas com as quais cada núcleo se afiniza, o que é perfeitamente natural. Uma família espírita vai oferecer para os seus filhos uma base religiosa espírita, uma católica, uma base religiosa católica e uma evangélica, uma base religiosa evangélica e assim por diante. Perfeitamente natural. Toda religião, ela é necessária. Se ela te preenche, se ela te faz bem, se ela te torna um ser humano melhor, ela é necessária. Porque a verdadeira religião é essa. É aquela que é capaz de te transformar, de nos transformar num ser humano cada vez melhor. Então, na contextualização dessa influência estimulada durante séculos de história, Hamed nos traz uma reflexão muito interessante. Ele nos lembra que era muito comum adultos incutir nas crianças a ideia de um Deus que dá prêmio ou castigos. Era e é, porque até os dias atuais nós costumamos ver isso. E algumas vezes até fizemos, né? Vamos combinar. Não digo a maioria dos espíritas que estão nos assistindo, mas aqueles que não vinham ou não vieram de berço espírita, certamente em algum momento viu, fez ou sentiu isso através dos seus pais e dos seus tutores. Aquela ideia em que os pais se utilizavam o quê? Da onipotência, da onisciência, da onipresença divina para manipular as crianças através de medo, a requerer delas um bom comportamento. Eu não sei vocês, mas eu passei por isso. Eu venho de uma família que era totalmente católica, então aquela ideia de incutir um Deus que é vingativo, irado, que castiga os pecadores, que conduz os pecadores ao inferno, agora que os justos, os bonzinhos, esses vão para o céu, isso eu ouvi muitas e muitas vezes dos meus pais, que receberam dos pais deles e assim por diante. Mas a reflexão que Hamed nos convida surge justamente dessa ideia distorcida da divindade, que em séculos de educação religiosa medieval desenvolveu nos homens o quê? Culpa, medo, que estabeleceu dogmas, que criou cultos, na maioria das vezes irracionais, criou mitos e transformou esses mitos em homens santos. Isso aconteceu durante séculos e nós vemos até os dias de hoje. Mas com que propósito isso, gente? Já pararam para pensar? Com o propósito de garantir a submissão dos fiéis à religião, intimidando esses fiéis ao fogo eterno, ao fogo do inferno, caso não fôssemos suficientemente bons, fiéis a Deus. Só que essa fidelidade que eles solicitam não é a Deus, mas é a convenção religiosa. Porque Deus não nos oprime. Ao contrário, Ele nos dá a liberdade de escolha. E nessa liberdade de escolha, nós temos nas mãos a chave da nossa libertação ou da nossa prisão.
Com esse poder de intimidação, o que as religiões faziam? E algumas delas ainda insistem em fazer. Consciências e o senso de moralidade são, por meio delas, submetidas a um controle. Um controle que exigem dos homens uma transformação segundo as suas convenções, segundo as suas conveniências. Quem estabelece convenção, conveniência, são as religiões. Deus não faz isso, gente. Com a chegada do Espiritismo, toda essa ideia deturpada da divindade, ela foi o quê? Foi desmistificada. E o Espiritismo, ele chega como uma espécie de antídoto. Um antídoto contra uma crença milenar que ministrava nas crianças os velhos e supersticiosos conceitos que distorciam a natureza humana. O Espiritismo vem nos ensinar a ligação direta da criatura com Deus, dispensando os intermediários, os chamados homens santos. Então ele nos esclarece que Deus deseja que nós sejamos co-criadores e não escravos ou aduladores. E ao remover o véu que ainda obscurecia o nosso entendimento sobre a divindade, cai a máscara da hipocrisia, ou seja, o vício de se apresentar uma virtude ou um sentimento que não se tem, o que era muito comum já na época de Jesus, né? Os judeus, os homens da lei, os sacerdotes, gostavam de passear pelo povo e ser admirados como homens detentores da lei divina, quase deuses. Adoravam exteriorizar os seus vícios, mostrando o quanto eles eram privilegiados, protegidos, amparados pela divindade. Sim, porque eles eram o povo escolhido por Deus. E, no entanto, quando Jesus veio até nós, quando aquele espírito de grandeza maravilhosa chegou diante daquele povo, como ele se apresentou? Um homem simples no meio de gente simples, nos ensinando virtudes evangélicas belíssimas e se utilizando sempre de quê? De indulgência, de benevolência, de amorosidade e em momento nenhum de prepotência, de arrogância e de vaidade. Com a chegada do Espiritismo, a exaltação e a prática desses cultos exteriores perdem espaço para o cultivo das verdadeiras virtudes evangélicas, aquelas que nos convidam a exercitar a lei de justiça, amor e caridade que Jesus demonstrou a todos nós a nosso tempo. Hamed nos lembra ainda que as convenções elas são úteis, sim, aos interesses coletivos, mas desde que elas não tiranizem condutas ou encarcerem consciências. Por quê? Porque a verdadeira religião não deve proibir o seu pensar, o seu agir, o seu questionar. A verdadeira religião lhe permite a liberdade necessária para que você, através da própria conduta, possa então refletir sobre os seus atos e pensamentos e daí, dentro do seu próprio discernimento, perceber o quanto você deve se modificar ou não. A transformação vem de dentro para fora e não de fora para dentro.
Então, a finalidade da religião é levar às pessoas o verdadeiro significado transcendental da existência, desenvolvendo nelas o sentimento da religiosidade. A cada existência eu sou convidada ao quê? A utilizar o limite das minhas forças para fazer descobertas, para me transformar, para me modificar, para agregar a mim novos conhecimentos, e com isso eu faço o quê? Eu vou me elevando moralmente, intelectualmente e enquanto espírito que sou. Então, todas essas regras moralizadoras que foram instituídas nessas religiões, o que elas fizeram? O que elas fazem até hoje? Elas destroem a alegria de viver de muitas criaturas, induzindo essas criaturas a fantasias a respeito da criatura e do Criador. E nesse processo fantasioso, pessoas são idolatradas como seres divinos, acima das possibilidades, das contingências humanas, providas de uma perfeição inatingível, consideradas os mensageiros do alto, privilegiados e infalíveis. Os portadores da mediunidade naquela época, aos quais as pessoas não tinham ainda esse conhecimento adequado que a gente tem hoje, eles eram vistos como isso, quase semideuses. Daí eu pergunto então, onde é que estava escrito isso? Deus seria justo se premiasse alguns e outros não? Claro que não. Tudo isso foi desenvolvido por meio de interesse próprio, tendo em vista a natureza egoísta, vaidosa, orgulhosa daquele povo, que ainda na sua condição primitiva não tinha a condição e a capacidade de conceber os conhecimentos e o entendimento que nós temos hoje, graças a Deus. Agora, por outro lado, aquelas outras pessoas que eram desprovidas desse tal poder divino, que não tinham essa mediunidade ostensiva, elas eram o que? Elas eram subestimadas pelo resto daquelas outras pessoas que detinham esse poder divino. Eram subestimadas porque eram consideradas incapazes. E aí era colocada uma barreira, um muro entre os detentores do poder divino, quase semideuses, e as pessoas comuns. Bom, pensando nessa questão, vamos imaginar uma situação quando eu supervalorizo o outro sem perceber o que eu estou fazendo. Eu estou me desvalorizando. Eu estou me tornando incapaz de perceber a minha própria natureza interior, a minha própria essência. Então eu me coloco numa condição de acomodação, de dependente da boa vontade daquele que eu elejo como alguém que está muito acima de mim. Isso porque eu não acredito que eu sou capaz de me desenvolver, de adquirir a mesma habilidade, a mesma competência que ele. Isso porque eu não acredito que eu sou capaz de evoluir tanto quanto o outro. Isso é muito comum. Quer ver um exemplo? Vamos supor que numa empresa existam duas pessoas e essas duas pessoas executem exatamente as mesmas tarefas. Mas uma é mais ativa, é mais dinâmica, é mais despachada, produz muito mais, até por conta do know-how, da experiência de trabalho que ela já adquiriu. A outra não. A outra produz, mas ela não produz tanto quanto a primeira por conta
de preguiça, de má vontade. Ela não produz porque ela ainda não adquiriu a prática necessária para isso. Mas se ela começar a olhar a colega, vamos chamar a colega que é mais dinâmica, que é mais ativa, que é mais produtiva, de Maria. Vamos chamar a primeira de Andréia, eu. Então, se eu olho para Maria e começo a ver toda aquela produtividade, toda aquela condição dinâmica de Maria como algo assim fora do comum e começo a falar, caramba, Maria, mas você é muito competente, viu? Olha, eu tô para ver uma pessoa igual a você. Sinceramente, muito difícil eu alcançar o teu know-how. Vou ter que viver pelo menos uns 100 anos. E olhe lá, duvido muito que eu consiga adquirir toda essa experiência, toda essa sua condição dinâmica de produzir tanto, com tanta prática. O que eu estou fazendo, gente? Eu estou colocando Maria muito distante de mim, como alguém inatingível, e eu estou me chamando de incompetente. Estou dizendo que eu não tenho condição, que eu não tenho competência de alcançar a mesma habilidade, a mesma competência que ela. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu não tenho fé em mim mesmo. Eu não acredito que sou capaz. E agora eu pergunto para vocês: se Deus, nosso Pai Criador, crê e acredita em todos nós, por que nós não devemos acreditar? Nós temos, infelizmente, esse hábito de, às vezes, nos diminuir ante alguém que é mais habilidoso que nós em determinadas tarefas. Mas não devemos fazer isso, porque todos nós somos capazes de alcançar inúmeras habilidades e praticá-las com maestria, porque esse é o nosso destino. Nós estamos fadados à felicidade. Ser feliz é um dever e é uma necessidade. Então, todos nós seremos capazes, sim, de nos elevar intelectualmente, moralmente e alcançar todas as virtudes angélicas, porque nós temos as potencialidades, os atributos necessários para isso. A gente só precisa acreditar. Bom, é por isso que o Espiritismo afirma que todas as criaturas são expressões divinas vestindo temporariamente um corpo carnal. Isso está no item 162 do Livro dos Médiuns, também segunda parte, capítulo 14. E eu trouxe esse item para vocês porque eu me lembrei de uma palestra, eu não sei se foi Haroldo Dutra Dias, em que ele diz o seguinte, que numa conversa com o Chico disse o quê? Que todas as manhãs, quando ele acordava, após terminar a sua prece, ele dizia assim, obrigado, Senhor. Agora eu vou vestir o meu uniforme de trabalho e vou prosseguir com as minhas tarefas. O nosso corpo é o nosso uniforme de trabalho. E cada um tem exatamente o corpo que merece, que necessita para cumprir os seus compromissos aqui no plano terreno. Então, tenhamos zelo por ele. Bom, a mediunidade, como já disse, é uma faculdade inerente ao homem. Ela é consequência dessa essência divina. É um ato de misericórdia de Deus para conosco, que nos deu mais essa faculdade para nos auxiliar no nosso progresso espiritual. Eis o motivo pelo qual ela não se trata de um privilégio, mas de uma aptidão natural do espírito encarnado. Jesus ele foi e continua sendo sempre o que, gente? Idolatrado, né? Considerado o próprio Deus pelas religiões dogmáticas. E ao colocar o Mestre Jesus nessa condição de uma divindade, as pessoas acabam fazendo o quê? Acabam nos distanciando cada vez mais do Mestre Jesus,
dos seus ensinamentos, das suas atitudes, dos seus exemplos. Nos colocam numa condição tão distante como aqueles que nunca seremos capazes de atingir a grandeza espiritual que ele alcançou. Isso por quê? Porque vê em Jesus o cara perfeito e nós jamais seremos assim. Ele é o santo, é a própria representação do Deus vivo na terra e nós, pessoas comuns. Sim, ele é e foi a própria representação do Deus vivo na terra. Mas porque ele alcançou uma grandeza espiritual por mérito próprio, e como ele todos nós alcançaremos. Então esse pensamento era justificado até o momento em que nós não tínhamos naquela época o entendimento que nós temos hoje. As religiões naquela época acreditavam o quê? Que os portadores da mediunidade ostensiva eram homens santos, privilegiados pela generosidade celestial ou favorecidos pela criação universal. Onde é que isso estava escrito? Quem definiu isso? Que Deus privilegiou alguns homens em detrimento dos outros. Cadê a justiça divina nesse contexto, nessa ideia, nesse pensamento? Deus é justo em todas as coisas. Tudo tem um porquê e uma razão. Se em determinado momento alguns homens detiveram essa faculdade mediúnica de forma muito mais ostensiva do que outras, foi porque aqueles homens estavam preparados para executá-la e exercer o seu papel, enquanto os outros necessitavam ainda aprender. Tudo existe uma razão. A partir desse entendimento equivocado, surgiu então o quê? Uma visão dualista, elitista, altamente destrutiva, na qual separava as pessoas segundo a sua natureza divina. Então essa postura transformou as relações sociais num verdadeiro jogo de poder ou luta de domínio, responsáveis por desenvolver todo tipo de sectarismo, intolerância, hegemonia, supremacia, racismo, conflito de casta, sexo e outras tantas formas de isolamento e alienação e preconceito. Não é isso que a gente vê no mundo hoje, gente? É exatamente isso. Mas graças a Deus, Jesus, com a sua sensibilidade unificada, ele sabia que todos nós estamos intrinsecamente ligados na mesma teia dinâmica da vida providencial. Unidos, todos seremos e deveremos cumprir o mesmo propósito divino. Porém, cada um no seu papel, porque somos individualidades. Somos únicos. Ele sabia que todos somos frutos da mesma paternidade divina. E é por isso que ele assegurou que teríamos a capacidade de fazer tudo o que ele fez e até mais. Quando ele nos disse o seguinte: vós sois deuses, sereis capazes de fazer o que faço e muito mais. E já concluindo o nosso estudo, a médium nos esclarece o que, gente? Que a autêntica religião, ela não restringe a nossa liberdade. Muito pelo contrário, ela nos liberta, ela nos inspira a naturalidade da vida, o espírito crítico, a perquisição filosófica, os questionamentos constantes, a fé raciocinada, a racionalidade, nos levando a compreender o que é a perfeita harmonia universal. A verdadeira religião não requer realização de cultos exteriores ou místicos, e tampouco privilégios ou concessões celestiais. E a mediunidade, gente, a mediunidade é um dos sentidos inerentes ao homem, é um dom natural.
E trata-se de um recurso que Deus nos concedeu para podermos participar dos poderes sagrados da divina criação. Então nós temos na mediunidade a oportunidade de crescimento, de mudança e de transformação no intercâmbio mediúnico, nas relações estabelecidas com os nossos irmãozinhos no plano espiritual. Nós temos grande oportunidade de aprendizado. E na religião nós temos o sustentáculo dessa nossa formação, dessa nossa transformação, enquanto espíritos em constante aprendizado. Muito temos a aprender, mas muito nos foi legado para que esse aprendizado seja pleno, seja constante e sólido. Só nos cabe, então, aproveitar essas oportunidades. E Deus nos oferece essa oportunidade todos os dias, em todos os momentos e em todas as nossas oportunidades de reencarnação. Porque reencarnação é oportunidade de renovação, de transformação. Então, nos transformemos sempre. Aproveitemos as oportunidades que Deus nos traz, porque são muitas. Nós só precisamos ter fé, acreditar e, acima de tudo, crer em nós mesmos, como Deus crê. Vamos então encerrar o Estudo da Noite agradecendo muito, Pai querido, pela oportunidade, pelas bênçãos que nos foram dirigidas aqui através dos fluidos salutares e que certamente esses fluidos alcançarão a todos os nossos irmãos queridos encarnados, que estão nos assistindo e que irão nos assistir futuramente. E os desencarnados que nos acompanharam, buscando o esclarecimento, o conforto, o consolo e que também nos ajudaram no desenvolver do estudo da noite. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada, Pai querido. Graças a Deus. Muito obrigada, gente, pela atenção. Muito obrigada pela oportunidade. Um grande beijo no coração. Fiquem todos com Deus e muita paz.